Nesta aula eu vou continuar o desenvolvimento da nossa Web API. Na aula anterior eu criei um método para retornar todas as tarefas. Então vamos testar se o serviço da nossa Web API está funcionando. Então ó, eu não vou usar o .NET Watch porque eu vou testar um por um, né? Então eu vou dar .NET Run. Tá? Então o meu controlador tem um método aqui para retornar todas as tarefas. Vamos executar, ele vai atendendo a porta 5000, se não tiver nenhum erro, né? E aí eu posso usar um navegador, olha lá, localhost 5000, tá? Tá aqui, ó, tarefa Web API. Então, ó, se eu for no navegador e acessar aqui http localhost 5000 API, que é o mapeamento, né? Tarefas. Ele tem que, olha lá, retornou as informações que está aqui no banco de dados, né? Ó. Terminar o programa, ajustar código de teste, concluir a documentação. Está aqui, ó. Terminar o programa, false. Então acho que peraí. É false, verdadeiro, false, tá? 0 é false e 1 é verdadeiro. Ajustar código de teste, tá vendo? É ID, nome completa. Posso usar o Postman também. Então, vamos abrir o Postman aqui, que é um cliente REST, né? Eu vou dar um get http localhost 2.5000 API tarefas. Vou dar um send e ele vai me retornar aqui, né, as mesmas informações que eu tenho aqui no navegador, tá vendo? Então muito bem, a nossa Web API está funcionando. Então eu vou continuar. Agora eu vou definir um método para retornar uma tarefa. Eu vou copiar e colar, tá? Para mim ganhar tempo. Eu vou ter que fazer alguns ajustes no código copiado, porque ele não vai retornar mais um enumerable, né? Ele vai retornar uma action result get por ID, e aqui eu vou passar o ID da tarefa. Então é um método get, aqui eu tenho que informar, né, que eu vou receber um parâmetro ID, certo? E quando eu receber esse ID, no mapeamento, ele vai receber aqui, ó, vai substituir controle por tarefas, API tarefas, vai receber o ID, vai passar para o método, e aqui eu vou ter que, o que eu vou fazer com o ID? Eu vou criar um item aqui, poderia chamar de tarefa, que vai ser uma tarefa mesmo, né? E aí eu vou usar o meu contexto, né? Um context, vou lá nas tarefas que eu tenho, né? E vou mandar ele localizar a primeira tarefa, cujo, deixa eu colocar T aqui, ó, cujo ID seja igual ao ID que eu estou passando aqui no meu método. Então ele vai retornar uma tarefa. Aí eu vou verificar se a tarefa foi igual a null. Então significa que eu não encontrei. Do return not found. Ele vai retornar aqui um status code de 404. E aqui se der tudo certo, eu vou dar um objet result, né? Com o meu objeto tarefa obtido. Então o método get por ID vai retornar uma tarefa pelo seu ID. Ó. Eu tenho que informar. Ele vai retornar um action result aqui, o get por ID, int ID, estou passando o int, né? Aqui eu estou usando o meu contexto para ir lá no banco de dados, na tabela tarefas, e localizar a tarefa cujo ID, que é o campo da tabela, seja igual ao ID aqui, que é o código da tarefa que eu quero retornar. Certo? Então aqui
vamos dar um .NET Run. Vamos ver se não tem nenhum erro. E vamos testar aqui no navegador. Beleza, não tem nenhum erro. Vamos testar aqui no Postman. Então eu vou passar o ID da tarefa. Olha, eu vou passar o ID 3. Então vai ter que me retornar essa tarefa. Vou dar um send. Olha lá, ID 3. Se eu for no navegador, a mesma coisa. Se eu passar o ID aqui na URI, dar um Enter, vai me retornar a tarefa 3, certo? Então, vamos continuar. Agora, eu vou definir um método para criar, né? Então, como a lógica sempre vai ser a mesma, né? Eu vou criar um método de action, eu vou mapear o ID aqui, né? Então, ó, vamos voltar aqui à nossa documentação. Eu já corrigi aqui, tá? Então, ó, API tarefas retorna todas as tarefas, API tarefas ID. Então, agora eu vou dar um post para criar. Então, eu vou passar isso aqui no corpo do request e retornar também, tá? Então, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar, tá? Porque esses métodos também eles foram criados nas aulas anteriores, tá? Então, vamos lá. O post. Então, ó, aqui ó, eu usei os dois get, aqui eu não precisei do ID e aqui o ID. Então vamos para o post. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, o post ele vai criar uma nova tarefa. Aqui eu estou usando o atributo FromBody para justamente dizer aqui ao framework que as informações dessa tarefa que eu estou chamando de item que eu vou criar, estão vindo no corpo da requisição. Aí eu verifico, né, se é nulo. Se for nulo, eu dou um bad request, tá? Se não, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir essa tarefa no banco de dados. Então, usando o framework para incluir, eu tenho que incluir isso aqui no contexto, tenho que dar um add na nova tarefa, incluindo, e depois dar um save changes, tá? E esse create de route aqui, eu já falei dele, mas eu vou falar. O objetivo dele é retornar uma URI para um novo recurso que foi criado, tá? Ele vai dar um 201, né? E vai gerar a URI do novo recurso que foi criado. Então vamos testar agora o create. Eu tenho que parar aqui. .NET Run. Aqui. Vamos dar um .NET Run aqui. Só que aqui antes de executar, eu acho que eu vou ter que fazer um ajuste aqui, tá? É o seguinte, ó, aqui eu vou criar, ele vai retornar uma URI, get tarefa, né? O novo recurso criado. Então, aqui quando eu vou obter o ID, eu vou definir aqui o nome da rota, tá? Ele vai criar uma rota nomeada. Então, eu vou chamar get tarefa. Aí ele vai poder vincular a resposta HTTP a essa rota aqui, ó, que ele vai criar aqui, tá? Muito bem. Vou dar um .NET Build para ver se não tem nenhum erro. E depois eu vou dar um .NET Run. Subir aqui, ó, 0 erros, né? Então vamos executar, levantar o servidor, .NET Run. Então agora eu vou abrir o Postman, deixa eu levantar o servidor, ó lá, porta 5000, vamos no servidor, vou dar um post aqui, eu vou no body, vou definir aqui uma tarefa is completa, vou colocar aqui 0. Então, ó, indo no body, vou enviar as informações do novo recurso que eu quero incluir no formato JSON, né? Estou usando o post na URI API tarefas, que é o meu endpoint. Tá? Então vamos enviar. Olha lá. Recurso criado. Olha aqui a rota retornada. Tá? A get tarefa, né?
ele retornou no response, no corpo da resposta, o novo ID. Né? Se eu ir lá no banco de dados e mandar ele selecionar, isso aqui é alguma informação que eu estava testando, o 13. Eu vou editar aqui, vou remover tudo isso aqui. Quando eu removo, você sabe que o ID ele é incrementado, ele não usa mais aqueles ID. Então vamos lá. Selecionar novamente. Então eu só tenho 3 tarefas. Né? Então agora eu vou enviar uma outra tarefa. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Levar o carro para lavar. Certo? Vou dar um post. Vou ver se o meu servidor está atendendo. Está atendendo. Vou dar um send. Olha lá. Levar o carro para lavar. Ele retornou. Vamos aqui no banco de dados. Olha lá. Levar o carro para lavar. ID 14. Tá? Então o create está ok. Vamos agora definir. Agora eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou parar esse servidor aqui. E vou usar o .NET Watch. Para fazer isso, né, estou recordando, vou editar o arquivo de projeto, né, e eu vou ter que incluir uma referência aqui ó, no .NET CRI, no arquivo de projeto, no item group, né, .NET CRI, vou ter que incluir essa referência, Microsoft.NET Watcher Tools. Tá? Vou dar um .NET Restore. Isso aqui eu já mostrei, né? Ele restaurou. E agora eu posso dar .NET Watch Run, né? Só vamos voltar então agora. Eu já preparei meu ambiente para usar o .NET Watch. Vou continuar criando aqui. Vamos agora a nossa... para atualizar dados. Então eu vou copiar e colar, porque é um código... que nós já vimos, né? Então vamos lá, ó. Eu vou diminuir aqui. É um HTTP PUT. Para atualizar, tem que passar o ID do recurso que eu quero atualizar, tá? E tem que passar também os dados que eu estou atualizando daquele produto. No PUT, eu não tenho uma atualização parcial, tem que enviar todas as informações. Então o ID eu vou receber aqui na requisição, e as informações da nova tarefa vão vir no corpo da requisição. Então eu vou verificar se a tarefa é nula ou se o ID que eu estou querendo alterar é diferente do ID que eu estou passando. Eu tenho que passar o ID do objeto e os dados do objeto que eu estou querendo alterar. Aí eu vou localizar isso lá no banco de dados. Estou usando uma consulta link. Ele vai retornar a tarefa lá do banco de dados, verificar se ela não é null. E aí eu estou atribuindo os dados que eu estou passando aqui no meu request, né, que é o nome, e se a tarefa é completa, estou atualizando lá o banco de dados. Estou dando um update no contexto e estou salvando as informações do banco de dados. Tá? Então agora eu vou aqui, vou dar um .NET Watch Run. Ele vai levantar meu servidor e agora eu não vou precisar ficar mais parando ele, né? Ele vai ficar atendendo aí. Isso aqui está atendendo na porta 5000. Vamos usar agora agora eu vou dar um put. Então o put eu tenho que passar o ID. Vamos supor que eu quero alterar esse ID 14 aqui, tá? Então eu vou copiar até essas informações dele aqui, ó. Tem que vir aqui no body, tem que passar o ID 14, vou no body. Vou alterar para 1. Levar o carro para lavar e encerar. Então, estou dando um put, né? Lembrando na documentação que o put eu tenho que passar o ID, né? Então o ID está aqui, ele vai receber, vai obter as informações do corpo e vai fazer a atualização.
no Postman, está aqui o ID, está aqui as informações que eu estou querendo alterar. Vou dar um send. Olha lá. Retornado com sucesso. Se eu der um get agora nesse carinha aqui, ó, e dar um send, olha lá, levar o carro para lavar e encerar. Agora true. No banco de dados, ó, era 0. Vou dar um selecionar. Agora é 1, lavar o carro para encerar. Então o update está ok. Vamos agora finalmente testar o delete da nossa firma. Implementar e testar, né? O delete é bem simples. Eu tenho que passar o ID, né? Para criar o... Tenho que informar que eu estou enviando um delete, né? Passando o ID. Ele vai receber o ID, vai localizar no banco de dados do recurso que eu quero. Olha o WAT já preparado, né? Eu não tive que parar o servidor. Vai localizar aquele recurso, vai remover do banco de dados e vai dar um Save Changes. Então vamos aqui, vou usar agora um delete e vou passar esse item aqui, né? E vou dar um send. Olha lá, 204 non content. Se eu dar um get agora, ele vai dar um not found. Ó. Not found porque não existe mais o recurso. Vamos no banco de dados. O item 14 foi excluído. Olha lá. Então, com isso, nós concluímos a implementação ao .NET Watch, né, da nossa Web API. Definindo o roteamento, a injeção de dependência, os métodos para consultar GET, POST para incluir uma nova tarefa, PUT para atualizar uma tarefa e DELETE para excluir uma nova tarefa. Então era isso que eu queria mostrar, tudo feito na ferramenta de linha de comando, sem usar o Visual Studio, né? Então, tudo isso que eu fiz aqui, embora eu esteja usando o ambiente Windows, você pode fazer lá no seu Linux ou no Mac, né? Tendo como pré-requisitos apenas o NetCore 2.0 SDK para o seu ambiente e Visual Studio também para o seu ambiente. Duas ferramentas gratuitas e multiplataformas. Então até a próxima aula.